Boa tarde, minha gente. Vamos hoje concluir o capítulo 7 de Daniel. Na primeira parte, chegamos ao Império Romano, que acabou sendo dividido em 10 nações, 3 das quais foram arrancadas com raízes: os éulos, os vândalos e os ostrogodos, que foram destruídas porque não compartilhavam com a ideia da divindade de Jesus Cristo, defendida pelo chifre pequeno. Diz Daniel 7,25 que esse chifre também cuidará em mudar os tempos e a lei. O pastor Gurion, em 1999, em seu livro Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, página 41 e 42, faz as seguintes considerações. O que aconteceu foi que a igreja, no seu afã entusiasta de evangelizar todo o mundo, começou a batizar pessoas que não tinham conhecimento suficiente da doutrina cristã. Muitos gregos, romanos e gentios começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado seus velhos costumes e doutrinas, e imperceptivelmente começaram a contaminar a pureza da doutrina bíblica que se mantivera branca ou inalterada durante o primeiro século. Podemos tomar como exemplo o imperador Constantino, segue Bullion. Ele tornou-se cristão e foi o que foi motivo de muita alegria para o cristianismo. Mas Constantino adorava o sol no dia sagrado ao Deus Sol, o domingo. Assim, o imperador, convertido ao cristianismo, trouxe para a igreja o domingo como dia especial de adoração. Os cristãos nunca se atreveriam a adorar o sol. No entanto, fizeram uma pequena concessão ao adorar o Deus verdadeiro no dia dedicado ao sol. Quase nada, você percebe? O sábado foi considerado apenas um detalhe. O importante era adorar o Deus verdadeiro sem dar muita atenção ao dia. E o inimigo conseguiu o que queria: corromper a pureza da doutrina cristã. Naquele período, segue Bullion, a igreja cristã passou a ter conflitos internos por causa das doutrinas estranhas que pretendiam misturar-se às verdades bíblicas. Entre as doutrinas em conflitos podemos mencionar o pecado original, a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da igreja. Fecha aspas. Bem, vamos seguir na segunda parte da visão do capítulo 7 de Daniel, introduzida pelos versos 9 e 10. Esta é uma profecia muito significativa e terá continuidade no restante do livro de Daniel e no livro do Apocalipse. Nela constatamos uma mudança radical de cenário. As bestas selvagens, representantes de nações pagãs em disputa na terra, deram lugar à paz, à ordem e à solenidade do santuário celestial, como segue. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel 7, 9 e 10. Além da extraordinária presença do Pai, ocupando o trono do universo, sobressai também no amplo e iluminado espaço celestial as incontáveis criaturas que ali se encontravam para servi-lo. O livro de Apocalipse 5:11, descrevendo a mesma cena, fala de milhões de anjos. Esta segunda parte da profecia foca, portanto, o momento da instalação do tribunal de Deus para julgar todos aqueles cujas provas encontram-se registradas nos livros que foram abertos. Em outra série de vídeos trataremos de todos os importantes e esclarecedores detalhes desta obra divina que vem se desenvolvendo nesse tribunal. O fato desses registros precisos e completos serem mantidos no céu para testemunhar sobre a nossa conduta deveria constituir uma solene reflexão para todos. É claro que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para nos assegurar a vitória. Ficou faltando, porém, verificar-se quem da nossa parte aceitou o sacrifício da cruz. Isso porque
Para a redenção eterna, não basta reconhecer o homem do Calvário. É preciso também viver pela fé. Assim, concluída a instalação do tribunal, antes de prosseguir na cena, Daniel retorna ao tema do verso 8, para adiantar os resultados do juízo sobre as nações e sobre o chifre pequeno, que tinha olhos de homem e uma boca que falava com insolência. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Daniel 7, 11 e 12. O profeta deixa claro que o domínio dos imperadores é-lhes dado por um poder superior. Daniel 7, verso 6. Sendo-lhes retirado pelo mesmo poder após o prazo que lhes foi designado. Todos os cristãos deverão passar também pelo crivo desse juízo de Deus, conforme 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Assim, a condenação do chifre pequeno deveria nos servir como uma advertência. Ele foi condenado porque tinha olhos de homem, o que significa um símbolo da filosofia, que se estriba na sabedoria humana. Desse ponto de vista, o papado medieval estava mais para ser um filósofo do que um humilde seguidor das Escrituras, sendo condenado por desacatar a sabedoria divina, sem a devida fundamentação bíblica. No verso 27, a transitoriedade tanto dos reinos pagãos como deste reino religioso, representado pelo chifre pequeno, é novamente contrastada com a estabilidade futura dos filhos de Deus. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Voltando à visão celestial, na altura do Daniel 7, 13 e 15, temos a conclusão dessa impressionante visão, colocando em destaque o glorioso destino do Filho do Homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel 7, 13 a 15. Verificamos aqui a movimentação de Jesus Cristo do lugar santo em direção à corte celestial estabelecida no Santíssimo, a fim de exercer a função de juiz, conforme encontramos no Evangelho de São João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Esta é a razão do Filho se dirigir à presença do Pai. No livro da vida, que ele apanha das mãos do Pai, Apocalipse 5, 1 e 8, estão registrados os nomes de todos os que um dia participaram de sua obra na terra, Apocalipse 3, 5, os quais são potenciais herdeiros do seu reino. Nesse passo das Escrituras, Jesus Cristo se dirige ao lugar santíssimo para verificar quem permaneceu fiel, Êxodo 32, verso 33, a fim de colocá-lo na lista definitiva dos que receberão o galardão por ocasião do seu retorno à terra, conforme cita Apocalipse 22, versículo 12. Eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como o nosso caso ainda não foi concluído, deveríamos dar atenção às palavras que encontramos em Atos 17, 30 a 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens em todas as partes que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acrescentou diante de todos.
ressuscitando-o dentre os mortos. Concluída a impressiva visão, o profeta Daniel se dirigiu ao anjo que estava mais próximo, pedindo-lhe uma explicação de tudo aquilo que acabara de ver. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Daniel 7,16. Logo, a interpretação que estamos examinando é fiel, pois que procede do alto. O anjo, após fazer referência ao passamento dos impérios mundiais, expõe pela terceira vez as bênçãos reservadas para os filhos de Deus que forem aprovados. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Verso 18. Apesar de ter recebido a interpretação de sua visão, nem tudo ficou claro para o profeta, uma vez que a sua preocupação era quanto à restauração de Israel. No curto prazo, no verso 28, ele conclui o capítulo dizendo: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Agora vamos desviar nossa atenção para a mensagem musical. Mas não esqueça do seu like, de sua inscrição no canal e principalmente de compartilhar este vídeo. E até o próximo, se Deus quiser. Quando soar a voz dos